Olá para você que está vendo esse vídeo, eu sou o Leonardo Santos, estou aqui com meu amigo Pedro Henrique. E caso você ainda não seja inscrito, aproveita agora, se inscreva, deixa um like, se possível compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pois você interagindo com esse vídeo, o YouTube vai entender que ele é importante e vai passar esse vídeo para mais pessoas. Talvez você não reconheça o anime por Blue Box, mas talvez a Onohako em japonês. É que esse anime, ele foi feito pela Netflix. A Netflix, ela anda investindo muito em romance ultimamente. Ela fez a continuação de Kimi no Todoke. Acho que alguns aí já devem conhecer esse nome, né? Porque é um anime de romance antigo. A Netflix também, hoje em dia, o que ela mais investe é em doramas. Você vê que lança dorama na Netflix quase todo dia. Então a Mas Netflix... também um monte de véia tarada que gosta de assistir esse negócio. Véia é normal, pô. Tipo, pô. Morda sua Rapaz, língua. Que não, mano é se, velho o quê, não, doido? se você ver o que passou no Fantástico de encontro de Dorameira, mano, a maioria era senhora de mais de Não, 50 anos. é porque a gente, no nosso país, tem uma cultura da novela muito forte. E qual que é o problema? O problema é que as novelas da Globo hoje em dia são tão ruins, é um lixo completo, que nem as velhas gostam mais das novelas da Globo. Então, assim, é por uma questão de cultura. Mas, ainda assim, acho que o Dorama não tem como público-alvo as pessoas dessa Não, idade. com certeza não é o público-alvo delas. Bom, voltando a falar do anime, a Netflix investe muito em romance. Cara, uma produção desse nível na Netflix, eu fiquei um pouco surpreso, porque a Netflix, ela tá investindo muito em romance, mas ela correu atrás do principal mangá de romance atualmente. Blue Box é o mangá mais famoso de romance que existe atualmente, e a Netflix correu atrás, não foi uma outra produtora que foi atrás pra adaptar, e sim a Netflix. Eu não esperava a Netflix brigando com essa alta concorrência do mercado local lá asiático. Ó, Mas eu vou falar pra você, cara, que eu conheci esse, não, assim, eu conheci pelo mangá. Mas eu tinha até esquecido porque era um mangá bem antigo. Mas não foi pelo romance que eu comecei a ler, pelo menos os três primeiros capítulos dele. Foi por causa do esporte. Porque ex- na capa tá a menina com a bola de basquete, assim. E embaixo tá o menino com a raquete. Daí eu falei, caramba, olha que legal, um mangá de basquete. Então eu vou ler. Daí na hora que eu vi nos três primeiros capítulos, eu entendi que não era só esporte, apesar de falar muito de esporte, e que sim, o principal deles era o romance, eu parei de ler, porque assim, eu gosto de assistir anime de romance, mas ler eu não gosto muito porque eu acho que o ritmo no mangá é muito diferente. É muito mais devagar do que você assistir no anime. Se bem que o anime já é devagar, né? Nessa parte do romance. E assim, eu vendo o anime, eu vi que ele segue um molde de como doramas são contados. Eu vou explicar isso. A primeira pergunta é um anime de romance com esporte ou um anime de esporte com romance? Caramba, aí você pegou eu, mano. Porque assim, ó, eu como esportista vendo o anime, eu vejo que ele fala muito de esporte, mas eu não coloco como algo principal. Eu coloco que o romance está sendo principal porque o menino lá falou assim: olha, eu sempre gostei de badminton, badminton é minha paixão, mas eu comecei a me dedicar mais por causa da menina, que ela falou: ah, o meu objetivo é chegar nas nacionais. Então ele começou a se esforçar mais. Para ter um assunto com ela, para conversar com ela, ele começou a chegar mais cedo para ir nos treinos, porque ele queria encontrar com ela. Mas ao mesmo tempo, você vê que esse esforço, por mais que seja por um motivo romântico, é algo que todo mundo que pratica esporte deve procurar. Ter um objetivo onde você se esforce para conseguir chegar nesse objetivo. Então, o que acontece é que esse anime ele mescla muito bem os dois assuntos. Porque quando você parar pra pensar em um anime de esportes com romance, você vê que em geral não vai ser bem equilibrado porque é um anime de esporte, então eles vão dar muito mais destaque ao que tá acontecendo no time, às intrigas ali entre os membros desse time, as derrotas, as vitórias, e o romance vai ficando de canto. Agora, se você for pensar num anime puramente de romance,
você vai ver que o esporte vai ficar de lado, ele não vai conseguir dar foco na competitividade, em como essas coisas acontecem. Esse anime, ele não pende pra nenhum dos dois lados, ele fica no meio. É um anime muito bem pensado e que, em geral, eu vejo esse tipo de coisa acontecendo em doramas coreanos. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vê ali um casal que é apaixonado um pelo outro, É, tem os dramas comuns de anime de romance, mas a principal interação entre eles é a questão da motivação, de como um dá suporte ao outro, de como um motiva o outro a competir. Você faz com que toda a competição tenha uma base romântica por trás, porque o que motiva eles a competir é um ao outro, como um dá suporte ao outro. Então eles utilizaram o esporte de uma maneira tão bem feita nesse anime que faz com que consiga comunicar as duas coisas e que elas se comunicam entre si de uma maneira perfeita. É perfeito, cara. Eu entendo porque que ele é um mangá de romance tão famoso por ter uma história tão bem contada desse jeito. É um anime de esporte que consegue deixar como a principal característica desse anime o romance e a interação de como isso beneficia os dois na carreira esportiva. De como o romance beneficia os dois. Isso é perfeito. O anime comunica as duas coisas muito, muito bem, cara. E eu acho que esse anime aborda um problema muito comum na nossa geração. Eu acho que a nossa geração se sente muito sozinha nas lutas, nos objetivos, nas brigas pela vida. A gente se sente, acho que, é uma luta muito solitária. Então, o anime ele mostra como a interação, o romance, como duas pessoas podem se ajudar a alcançar os seus objetivos, mesmo que não sejam no mesmo campo, na mesma área. Então, um ir pro badminton e outro ir pro basquete, também tem uma proposta, faz parte da proposta do anime, e isso é proposital. Netflix, a animação é bonita demais, cara. Você vê que tudo nesse anime, ele conversa tão bem, que não tem como você falar que é um anime ruim. Ah, se Blue Lock aprendesse a animar igual esse anime animou o esporte, pelo amor de Deus, cara. Tá dando agonia assistir aquilo lá. Então, uma coisa a gente não percebe, como o tempo passa rápido. Eu acho que foi no segundo episódio, que o menino tá lá treinando e a menina tá no segundo ano e ele tá no primeiro. Ela pega e fala assim, ó, não precisa se esforçar tanto. Você ainda tem o ano que vem e o próximo ainda para você chegar nos nacionais. Daí ele fala assim, não, mas eu não quero. Eu quero, porque na cabeça dele não ia dar tempo, porque se ele fosse no último ano dele para os nacionais, a menina já ia estar formada, né? Que é como ela tá no segundo, quando a gente viesse no terceiro, ela já teria se formado. Ele quer Então se ele fala declarar assim, pra ela, né? então ele fala assim, olha, para mim não serve, eu quero meio que de imediato, né? Eu quero agora. Então, cara, isso me fez pensar que quando eu era adolescente, eu jogava basquete no primeiro, segundo e terceiro ano. Quando eu tava no primeiro ano, cara, na minha cabeça eu não via, nossa, isso vai passar rápido. Eu vou jogar só esse ano. Ou chegou no segundo, nossa, tem mais o ano que vem. Então, quando a gente vira adulto, aí que a ficha cai. Caramba, como o tempo passou rápido. Hoje eu já tenho 30 anos e essa época passou que eu nem vi. Então passou muito rápido. E quando a gente é adolescente, não, a gente adolescente pensa que o tempo não vai passar tão rápido. Ele parece que anda numa velocidade diferente de quando a gente é adulto. E essas coisas de romance, quando a gente é adolescente, é outra coisa que acontece. Ver esse romance de adolescente meio bobinho, ou às vezes, eu não consigo me declarar para aquela menina, você vai com certeza lembrar, pelo menos aconteceu, tenho certeza com a maioria, que quando você era adolescente você já passou por essa fase. Aconteceu comigo, o Pedro ainda falou pra mim que não aconteceu, mas aconteceu de uma vez eu gostar de uma menina, eu me esforcei bastante por algo pra tentar me mostrar pra menina, e isso aconteceu quando eu era adolescente. E hoje em dia eu vejo esse anime e eu me vejo pensando, caramba, cara, será que seria diferente se eu tivesse feito algo diferente na época que eu era adolescente? Ou não? Ou será que eu seria igual esse menino, não me declararia pra menina e deixaria isso passar? É complicado. É um romance típico adolescente, né? Jovem. Todo mundo que nessa idade já foi apaixonado, inclusive eu.
Mas é que eu nunca cheguei a fazer nada pra não extremo, como querer me mostrar algo do tipo, né? Que nem o Léo falou, ele é um cara que tentou se esforçar e tudo pra chamar a atenção da pessoa. Isso aí é normal, é o normal pra caramba. Acho que faz parte da vida que faz todo adolescente. Quando você vê o anime, você vê que, cara, é um romance puramente adolescente. Eu acho que a ideia original do autor era pensar numa história que mostrasse duas pessoas se ajudando a alcançar algo. E como o romance, como o amor, pode servir como um suporte muito bom para você conquistar as coisas na sua vida. E como seria isso interessante se todo mundo tivesse, né, essa questão da ajuda, do suporte, da motivação que outra pessoa pode te proporcionar. Cara, sabe por que parece que hoje o relacionamento ele não dura tanto ou ele não acontece tanto como antigamente? É muito pelo de como tem a facilidade nossa de comunicação, é celular, computador, rede Sim, social. provavelmente. Antigamente não tinha disso, então para você conhecer a pessoa melhor, querer saber mais sobre a pessoa, é somente conversando com ela. Eu mesmo fui a primeira geração de adolescente que teve uma rede social ou um celular na mão. Então, cara, é diferente de hoje em dia. Hoje em dia, cara, se você quer saber sobre a pessoa, praticamente tudo já tá na internet. E antigamente não tinha essa facilidade. Então, para você realmente querer conhecer a pessoa, se você não fosse conversar com ela ou conversar com pessoas próximas a essa pessoa, você nunca ia saber nada da pessoa. Você só ia conhecer a pessoa mesmo depois de casar com ela, cara. Pelo amor de Deus, eu É, nunca ia saber nada da pessoa. até Antiga- hoje, eu tô casado há 11 anos, tem coisa que eu tô descobrindo da Jennifer hoje. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, cara, eles iam a lugares pra conhecer pessoas, pra arrumarem maridos, namorados e coisa do tipo. Hoje em dia ninguém mais vai a esse lugar, pô. Você não precisa conhecer a pessoa, não precisa sair de casa pra conhecer as pessoas, pra arrumar um direct no Insta, tá ligado? Então é bem diferente. Você não precisa mais conversar, tá cara a cara com a pessoa pra conhecer ela. E às vezes você já acaba conhecendo aspectos da vida dela que te afastam, sei lá, ideologia, sei lá o quê. Antigamente O não, pô. mundo Primeiro, tá muito dividido hoje em é, dia. antigamente você casava com a pessoa pra depois conhecer ela. Hoje não, hoje você nem conhece, você já sabe tudo dela. Então as coisas são bem diferentes. Galera, a gente vai ficando por aqui. Caso você ache que faltou alguma coisa pra gente comentar, deixa o seu comentário aqui. Então falou, valeu e até a próxima.